terceiro ambia pressão sobre o Supremo ao assumir investigação sobre vazamento de dados da mulher dele. A manchete é muito antidemocrática, viu? Muito. Dom Pedro III ampliou a pressão sobre o próprio Supremo ao assumir por prevenção, e eu gostei desse termo, né? Não gostei não, eu destaquei. Que horrível. Relacionado ao fatídico inquérito das fake news. Olha como a imprensa vem tratando, né, o inquérito das fake news hoje em dia. Antigamente era um pano doido, aí agora já virou fatídico. A investigação sigilosa por suposto vazamento de informações fiscais de sua esposa e do filho do administrador da corte. O acesso ilegal a dados de parentes de ministros, se confirmado, é sim passível de investigação. Contudo, a missão de determinar qualquer apuração deveria ser do presidente do tribunal, o Fachin, como confidenciaram ministros do Supremo, a colunista Carolina Brígido. O que se vê, porém, é mais uma investigação sigilosa comandada por Dom Pedro III, que será relator, investigador e posteriormente juiz de uma causa em que a sua família e, por conseguinte, ele próprio são também vítimas. Não é a primeira vez, pois é. Nas investigações relacionadas a Bolsonaro, por diversas vezes, houve apontamento de juristas sobre o incômodo com o fato dele, Dom Pedro III, ser investigador e principal vítima dos ataques do ex-presidente. Na época, o argumento colocado era que os ataques vinham do fato dele estar comandando investigações anteriores contra o ex-presidente. Assim, retirá-lo do processo seria o equivalente a permitir que o réu escolhesse o juiz que o julgaria. O caso agora é diferente, torna mais difícil esse argumento. Esse caso agora é muito similar até do aeroporto de Roma, né? Dom Pedro III não era o relator do caso Master, o mote de onde teria vindo a violação do sigilo de sua mulher. Do que se sabe, não havia nenhuma investigação comandada por ele previamente contra o grupo que agora é alvo. O que houve foi o tradicional jeitinho e fez com que o inquérito das fake news, instalado em 2019, fosse usado como argumento para que mais uma investigação caísse nas mãos dele sem sorteio. Além disso, o fato da investigação ser sigilosa só amplia o desconforto com a situação. A imprensa só sabe que um dos alvos da suposta quebra de sigilo é a esposa dele, por ter feito uma apuração paralela sobre o assunto. Na nota do Supremo, a omissão de quem seriam os alvos do suposto grupo criminoso. Ainda assim, a Corte divulgou o nome dos investigados, mesmo se tratando de um inquérito sigiloso. Poucos dias depois do traumático episódio do acordão para forçar a saída de Toffoli no inquérito do Master, diante dos questionamentos sobre suspeição por sua relação pretérita com o entorno do Paquito, o Supremo ganhou mais um motivo para ser criticado. E considerando a reação de ministros revelada pela Brígido, sem que se tenha havido sequer algum tipo de alinhamento interno para tal. A matéria da Brígido é essa, a informação que ela traz também foi confirmada por outros jornalistas da imprensa, é porque acho que ela foi uma das primeiras a dar essa nota, foi 10h30 da manhã de ontem. Ministros da Corte reclamam de pedido de rastreamento feito à Receita por Dom Pedro III. Estava ali, né? Ministros reclamam do procedimento. Um integrante do Supremo disse ao Estadão, em caráter reservado, que somente o presidente do tribunal poderia fazer esse tipo de pedido a partir de requerimento da PGR. Outros 2 ministros concordam com essa ponderação. Certo? Tem 3. 3 que acharam ruim até então. Aí o Will Gadelha, já hoje, 2 da manhã, vem nessa mesma linha. Investigação sobre vazamento de dados azeda de vez, clima no Supremo. A decisão, Dom Pedro III, de investigar o vazamento de dados fiscais e de integrantes do Supremo e seus familiares, azedou de vez o clima na corte. Já vinha muito ruim nas últimas semanas em razão do caso Master. Nos bastidores, ministros que costumam fazer a oposição a Dom Pedro III, dentro do Supremo, reagiram à decisão do colega de mandar a Receita rastrear quem teria acessado os dados de integrantes da corte e seus familiares, na avaliação de um influente ministro ouvido pela coluna. E aqui eu fiquei na dúvida, né? Quem seria? Porque quando eu escuto a imprensa falar de influente ministro, me vem à cabeça os ministros da ala política. E os ministros da ala política são próximos a Dom Pedro III. E não me parece que algum dos ministros da ala política iria falar isso daqui. Logo, eu me questiono como pode ser assim um influente ministro. A não ser que o Gadelha esteja falando do Fux. Porque o Mendonça não é influente. O Cássio não é influente. Pode ser que seja Carmen Lúcia também, né? Porque fala assim, ó, a ordem de Dom Pedro III seria ilícita. A avaliação desse magistrado é que somente o Fachin poderia ter feito essa solicitação diretamente à Receita. Eu só consigo pensar em falar isso, e que não é da área política e tem algum tipo de influência, ou o Fux ou a Carmen Lúcia. Vocês conseguem imaginar Flávio Dino falando isso aqui? Tem relevância, também tem, né? O Toffoli não falaria isso. O Toffoli acha ruim? Gilmar Mendes acharia ruim? Improvável. Aí tem 2 recados bons. Esse ministro reclamou ainda do fato de Dom Pedro III não ter avisado os demais integrantes da corte sobre a diligência. Houve ainda crítica ao fato dele ter tomado decisões no âmbito do inquérito das fake news. Aí tá ali, ó. Alguns colegas com que falei não foram avisados dessa diligência ilícita. Não creio que ninguém tenha receio, mas essa diligência no bojo do inquérito das fake news é um absurdo. O que é que ele quer com isso? Só falta ele estar grampeando os ministros da corte. Grave isso, que isso é relevante. Isso é relevante. Essa matéria saiu depois da análise da Malu Gaspar e a coisa fecha. Porque assim, o cara tem a ver uma coisa com a outra, né? Afirmar com a subreserva um ministro da corte. Olha isso daí. O que ele quer... Só falta ele estar grampeando os ministros. O que é grampear, né? É você obter informações
sei lá o que o cara disse, você não quer saber, ou até informações sigilosas, né? Você botar ali um grampo, saber o cara tá conversando, manter isso na cabeça. Já os aliados de Dom Pedro III no Supremo não vem problema. A surpresa zero. Os aliados, por sua vez, eles não vêem problema de decisão. Eles lembram que a operação contra os servidores da Receita suspeita de violar os dados foi pedida pela PGR. E agora, olha esse recado. Ele vai pra cima de quem organizou essa pancadaria no Supremo. Banqueiros. Eita! Olha o tom usado. Não tá falando o seguinte, ó, ele vai pra cima dos vazadores. Ele vai pra cima que organizou essa... É como se fosse uma campanha... Eles vêm falando isso, né? Uma campanha de difamação contra o Supremo. Inclusive, a nota do Fachin, aquela nota, metia o dedo na cara da imprensa, né? Colocava a imprensa como um dos vetores do ataque ao Estado Democrático de Direito. E diz, ó, vai pra cima de quem organizou os banqueiros, a imprensa e o executivo. Opa! Saíram também várias notas, né? Essa insatisfação com o Lula. Estrelava nas mãos, entregando o Toffoli. Eu torço pra que isso aconteça. Eu quero que eu quero uma busca e apreensão na casa da Malu Gaspar. Ela que foi defensora do Supremo, de toda a perseguição que o Bolsonaro sofreu, só porque ela revelou uma informaçãozinha curiosa, eu não vou torcer contra ela, mas foi Maria. Pra cima deles, ministro. Os trate como você trata os bolsonaristas. Mostre que o senhor não teme a Globo. Mostre que o senhor não tem medo da Globo. Aí o Caio Junqueira fala, né? Análise. Ação controversa revela Supremo no modo blindagem. O Supremo deu nesta terça mais um passo em busca de blindagem nas investigações do caso Master. O Caio Junqueira também tá doidinho pra ser preso. Após segurar até onde pôde, o Toffoli na relatoria, depois de tentar mudar de assunto, pautando o fim dos penduricalhos, a corte percebeu que o cenário não lhe é favorável. O Supremo resgatou o famigerado inquérito das fake news, com o ministro Dom Pedro III reassumindo o papel de juiz, vítima, acusador, em uma busca por quem vazou os 129 milhões de sua mulher com o Banco Master. A apuração da Receita, que serviu de base para a operação ainda preliminar, mas os alvos foram afastados, colocados em tornozeleira eletrônica e não podem sair de casa, além de terem seus nomes expostos no site do Supremo, né? Algo sem precedentes. A estratégia é clara: punir os potenciais mensageiros, ignorar a mensagem e se blindar do que pode vir por aí. Se blindar, se blindar, se blindar. Aí o cara falou que aqui, né? Só falta estar grampeando. Aí que veio o Mário Sabino também. A próxima nota. Aí tudo vai fazer sentido. Os taxistas não perderão foco com a blitz ordenada por Dom Pedro. Enfim, a blitz do ministro promove para investigar a quebra de sigilo fiscal de ministros do Supremo Familiares. Já deu resultado, como mostram os meus colegas de Metrópolis. A PF esteve em campo nesta manhã para executar o cardápio de sempre de medidas cautelares contra suspeitos. Quebra ilegal de sigilo bancário e fiscal é grave. Não pode acontecer com ninguém, seja nos altos ou nos baixos da pirâmide social. Mas há um ponto a considerar. Sigilo não pode servir de escudo para práticas que colidam com a ética ou no limite com a lei. Dom Pedro III ficou fulo porque o país inteiro soube que o escritório de sua mulher assinou o contrato de quase 130 milhões. Enfim, com o Forcaro, que o Mário Sabino disse que é o responsável pela maior fraude financeira da história brasileira, e com que o ministro compartilhou charutos cubanos e garrafas de vinho de milhares de reais na casa do banqueiro em Brasília, conforme revelou a Andresa Matais. Fomos informados também que, graças ao contrato firmado com o seu escritório, Viviane Bastos de Moraes teve uma evolução patrimonial extraordinária. De um ano para o outro, passou a ser dona de uma fortuna pessoal de quase 80 milhões de reais. Esse tipo de informação não deveria vir a público por meio de expedientes ilegais. Repita-se, deveria ser divulgada pelos próprios envolvidos, se eles não têm nada a esconder. Uma república é o regime da res pública, termo em latim que significa coisa pública. Como tal, nada que possa afetar seu funcionamento deveria ser mantido invisível ao escrutínio popular. Ao contrário do que acreditam os detentores do poder brasileiros, portanto, eles deveriam manter a sua vida financeira transparente, bem como a dos seus familiares, de modo a que não lhes pesasse nenhuma suspeita de recebimento de direito indevido. Espera-se ao menos que a blitz ordenada por Dom Pedro III não sirva para encobrir os enormes problemas que o país enfrenta na cúpula do judiciário. E um deles é o interminável inquérito das fake news, no âmbito do qual, mais uma vez, o ministro age contra quem se coloca no seu caminho desprezando o sistema acusatório da democracia. Os taxistas certamente não perderão foco, como sabe a Carmen Lúcia. Quase chegando nos finalmente, você tá chegando naquela da Malu Gaspar, pra você que tá aqui depois. Ficou fora de ordem, mas tá de boa. Aí chegaram no blindar e no grampear. A Folha ontem também foi conversar com os ministros da corte. A Folha também falou com congressistas. Ordem de Dom Pedro III para apurar vazamento de dados sofre críticas no Congresso e no Supremo. Enfim, a iniciativa dele foi alvo de críticas tanto no Congresso como também no Supremo. Ao menos um ministro, ouvido pela Folha, discorda da maneira que ele conduziu essa investigação, sob reserva. Esse ministro diz que, tecnicamente, a operação não poderia ser uma diligência no inquérito das fake news,
Para esse ministro, deveria ter sido aberto um inquérito próprio a partir de um período da PGR e caberia ao Fachin decidir se o procedimento deveria ser ou não ser, né, distribuído livremente entre os integrantes do tribunal. Vê que essa opinião do Fachin está em todos os cantos. Outro ministro, consultado pela reportagem, apoia a operação e viu uma resposta eficiente às possíveis irregularidades cometidas contra integrantes da corte. Ala política, ala política. Já no Congresso, a direita critica, o Jordi é o exemplo, né? Jordi disse nas redes sociais que Dom Pedro III abriu inquérito por conta própria para proteger interesses pessoais de familiares, usando o Supremo como escudo. Alessandro Vieira, que é do Centrão, disse que combater vazamentos e venda de dados sigilosos é importante, mas não deve servir como cortina de fumaça para ocultar patrimônios injustificados ou crimes praticados por figuras importantes da República. E o PT? O líder do PT na Câmara, José Guimarães, um homem cuequeiro, de cuecas, né? Um homem das cuecas, um homem de cueca, de belas cuecas, sabe se vestir bem. É um entendedor de cuecas. Ele elogiou a investigação. Está na hora de juntos, Congresso, governo e Supremo, regulamentarmos e impedirmos essas ilegalidades. O inquérito das fake news precisa andar e o Congresso não pode se omitir. O PT, né? O PT fazendo o que o PT sabe fazer.